Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 até o versículo 38. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Irmãos, há pessoas, e muitas pessoas, que acreditam que impor restrições éticas, comportamentais a si mesmas, as tornam pessoas sem liberdade. Há quem confunda liberdade com irresponsabilidade e inconsequência, acreditando que podem fazer tudo, podem fazer todas as coisas que vierem aos seus corações, aos seus pensamentos, acreditando que estão sendo verdadeiras, que estão defendendo princípios, defendendo conceitos nobres, mas nem sempre é assim. Como os líderes religiosos do tempo de Jesus, muitos propagam que ser livres é fazer o que desejam. E nesse momento Jesus nos mostra que a prática do pecado é o que torna a pessoa escrava, quando ela pensa e faz aquilo que é um ultraje à lei de Deus, é um ultraje à palavra de Deus, aquilo que ofende a Deus, aquilo que ofende o próximo, aquilo que promove o mal, aquilo que promove o que é ruim e o que é desastroso. Portanto, acreditar que está certo, acreditar que está sendo livre, acreditar que está sendo correto, pode não ser verdade. E é assim que nós vamos observar que há pessoas, que até mesmo pessoas que preferem acreditar em conteúdos falsos para se preservarem no erro, nos vícios, nos maus hábitos, nos maus caminhos, e o fim delas acaba sendo a própria destruição, a própria morte. As consequências são muito ruins para as suas vidas. Trazendo esta reflexão para o aspecto ou para o universo espiritual que envolve a Igreja de Deus e que, portanto, que envolve a todos nós, eu chamo a atenção para a frase emblemática desta passagem bíblica que lemos, quando Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade então te libertará. Conheça a verdade para você ser livre. Conheça a verdade e então você saberá o que é, de fato, viver a verdade ou a grande verdade. Mas, queridos, eu entendo que para compreender totalmente o impacto dessa declaração, nós precisamos considerar alguns aspectos mais amplos dentro das Escrituras e não somente partirmos para um pressuposto pessoal de verdade, como se fosse
a minha ou a verdade pessoal. Como, por exemplo, nós encontramos políticos dizendo esta frase, né? Ficou famosa a frase do nosso ex-presidente, né? Tomando esta mensagem dos evangelhos, do ensinamento de Jesus Cristo, que tem uma finalidade profunda, verdadeira, uma profundidade real, aplicando isto no dia a dia do exercício, no exercício do seu mandato. Então aqui nos versículos que nós lemos, Jesus está ensinando no templo. O contexto nos mostra que ele estava discutindo com os fariseus, os líderes religiosos daquela época, que questionavam a sua autoridade e a sua linhagem como israelita. Então Jesus Cristo estava sendo colocado, como dizemos, contra a parede, ele estava sendo questionado. Como você ousa falar das coisas que você está falando? E em meio a esse conflito, Jesus declara algumas coisas muito importantes. E aí então, aquilo que eu disse sobre o conceito de conhecimento da verdade, ao qual o Senhor Jesus Cristo se refere, fará muito sentido. Vamos observar. Em João 8:12, que é o mesmo capítulo que precede esse ápice da conversa, quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 12 do mesmo capítulo, Jesus fez uma outra afirmação a respeito da existência, quando ele disse algo muito importante. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olhem só, onde se aplica aquilo que Jesus quis dizer: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu sou a luz do mundo. Mas não foi só esse versículo que faz, não é só esse versículo que faz contexto para entendermos melhor essa questão. No capítulo 8, versículo 58, agora um pouquinho adiante do que nós lemos, nós vamos encontrar uma outra fala de Jesus Cristo que complementa, que vem na sequência, quando ele falou sobre a importância de se conhecer a verdade, para ser realmente liberto. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, meus irmãos, é nesse ambiente carregado que Jesus declara: se vocês seguirem os meus ensinamentos, então sereis verdadeiramente, ou serão verdadeiramente, meus discípulos. E como meus discípulos, então vocês conhecerão a verdade. E então esta verdade fará uma grande obra em suas vidas. Vocês serão realmente libertos. Dá para percebermos que por que não podemos utilizar esta frase, conhecereis a verdade e ela vos libertará, isoladamente? Dá para perceber que esta frase, ela se aplica especificamente à pessoa de Jesus e aos seus ensinamentos. Dá para percebermos que esta palavra, ela se aplica ao propósito maior de Deus na nossa vida. A verdade mencionada por Jesus, irmãos, não é uma informação objetiva ou um conjunto de regras, não é uma invenção do próprio Cristo, não é uma discussão de lógica, de filosofia da época. Jesus está falando da obra de Deus. Como mais tarde, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, ele volta a dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esta palavra, centrada em Cristo,
mostra a grande importância do que é esse ensinamento e esse momento de Jesus nessa discussão, nesta conversa que ele está tendo. Portanto, irmãos, conhecer a verdade é sinônimo de conhecer a Cristo e abraçar o seu ensinamento. Você que é um crente em Cristo Jesus, eu gostaria de lhe perguntar nessa noite: você tem plena convicção disto? A ponto de você dizer: olha, eu conheço a verdade, e por eu conhecer a verdade de Cristo, eu abracei os ensinamentos de Cristo, e eu busco esse ensinamento de Cristo na minha vida? Após o versículo 32, e por isso a importância dessa pergunta dialética que eu acabei de fazer, após o versículo 32, ainda dentro do contexto do que nós lemos, nós vemos que os fariseus reagiram à afirmação de Jesus com muita resistência. E não só resistência, muita incredulidade. Eles afirmaram que nunca foram escravos de ninguém, ignorando a escravidão espiritual à qual estavam presos. Mas não é só isto. Ignoraram a história de suas próprias vidas. Jesus responde a eles algo muito importante: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Novamente Jesus mostra a sua missão: eu sou o libertador, eu que lhes faço, eu que tenho o poder de fazer-lhes livres. Ao explorar o contexto amplo da Bíblia, nós vemos que a promessa de liberdade através da verdade, presente em conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não é um tema que é só aqui que é tratado. Esse tema ecoa por toda a Escritura, por toda a Bíblia. Eu vou citar, não precisa nem projetar, porque eu quero ser muito rápido aqui. Por exemplo, Salmo 119, versículo 45. O salmista ele diz: a obediência à lei de Deus nos liberta. João 14, 6. Jesus é a verdade que liberta. Segundo aos Coríntios 3,17, onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Gálatas 5,1, fomos chamados para viver em liberdade. Efésios 4, 21 a 24, a verdade em Jesus nos leva a abandonar a velha vida. 1 João 5,6, Jesus é a verdade que veio por água e sangue. 2 João 1, de 1 a 13, a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. Então, meus queridos, conhecer a verdade que liberta, sendo que essa verdade é Jesus Cristo, nós podemos compreender isto e descobrir o seu verdadeiro propósito na nossa vida. E eu gostaria de deixar esta mensagem para que nós possamos entender e viver uma vida abundante com Jesus, uma vida abundante na nossa fé, uma vida abundante como crentes, uma vida abundante como membros da igreja a qual nós pertencemos. E aí então eu deixo um aviso importante desta mensagem: como ser livre do jugo do pecado e do engano da religião vazia. São duas considerações apenas. A primeira delas: a vida com Deus, vem da concepção e do nascimento, o novo nascimento, o nascer de Deus. Isto de cara já deve nos deixar muito esclarecidos quanto a um aspecto: não é ser membro da igreja, não é pertencer a uma religião, ainda que seja chamada de cristã.
que vai nos dar a liberdade em Jesus Cristo. Meus queridos, há tanto religioso vazio, há tanto membro de igrejas, e eu não estou me referindo a ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém aqui, então não sei se o pastor está apontando o dedo para mim. Há tanto membro de igreja vazios, escravos de tantas coisas, escravos de maus pensamentos, de maus ideais, escravos de mentiras, escravos de obras pecaminosas das mais diversas, escravos da insegurança espiritual, escravos da incerteza da eternidade, escravos do terror do dia a dia. Queridos, para termos uma ideia da incredulidade e o seu mal na vida de uma pessoa, ou a frieza e o afastamento de uma pessoa de Deus, nós podemos tomar como exemplo os próprios indivíduos que estavam conversando com Jesus. Voltem ao texto rapidamente, e os irmãos verão que as pessoas a quem o Senhor se dirigiu, nesta passagem, eles se exibiam como pessoas livres, sendo livres, declarando que eles nunca foram escravos de ninguém. Meus queridos, essa é uma baita de uma mentira, eles nunca foram totalmente livres. Só para termos uma ideia, o livro de Juízes nos diz que Israel havia sido escravizado por 7 nações, anos e anos de cativeiro. A mensagem dos profetas posteriores nos mostram que eles foram escravos da Síria. A Síria escravizou o reino do norte, a Babilônia escravizou o reino do sul, e naquele exato momento histórico, eles eram escravos dos romanos. Como é que eles podiam dizer que eles nunca foram escravos? A incredulidade, querido, cega o raciocínio. Cega o raciocínio. E quantas decisões, quantas escolhas nós fazemos no pressuposto de liberdade que possuímos, e afundamos não só o pé, a perna, o corpo todo na lama. E dado um tempo, percorrido um tempo, cai a real. E agora? O que fazer? Meus queridos, eles distorceram o ensino de Jesus, porque eram resistentes e incrédulos, e levaram para outra conversa enganosa, mentirosa, como se Jesus não soubesse a história do povo hebreu. Assim, muitas vezes, as pessoas que não nasceram de novo, que não foram transformadas, que não nasceram de Deus, procedem. E, irmãos, não nos enganemos, a pior escravidão não é a política ou a física, mas é a escravidão ética, é a escravidão moral, é a escravidão espiritual, bem típica de pessoas que ainda não aprenderam com Jesus, não creram em Jesus, não aceitaram os ensinamentos de Jesus, não passaram ainda pela metanoia, a grande transformação. Meus queridos, o cristianismo verdadeiro, puro, simples, esse é o qual Jesus Cristo diz que é libertador, ele transforma constantemente, diariamente, a vida de uma pessoa a partir do momento da sua conversão. É a nova vida. É a nova vida em Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse:
Em verdade, e ele reafirma, e em verdade vos digo, todo o que vive em pecado, pratica e comete repetidamente pecado, e por isso é escravo do pecado. E somente o Filho de Deus pode nos libertar da morte, da destruição e da escravidão espiritual e nos dar vida eterna. O apóstolo Paulo entendeu muito bem isto e pregou esta verdade quando ele diz lá em Efésios 2:1: quem não confia em Jesus permanece mortificado em seus delitos e pecados. Está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Por isso a liberdade em Cristo começa com a vida. E a vida, espiritualmente falando, vem somente pela fé em Jesus Cristo. Em síntese, o que eu quero dizer nessa primeira consideração é que ser cristão, ser crente, é ser cheio de vida. Você é cheio de vida? Você é cheio de vida? Ou você precisa de uma cachaçinha? Ou você precisa de um remedinho? Ou você precisa de uma aventura? Ser verdadeiramente liberto é viver cheio de vida. Não dá para viver como crente na mentira, na fachada, e ocultando uma vida desgraçada, mórbida, suja, uma vida podre, uma vida triste, uma vida sem razão. Aqueles que estavam contendendo com Jesus viviam exatamente esta droga de vida, e Jesus falava para eles: olha, eu sou a luz, eu sou a verdade e a vida, conheçam a mim e a minha palavra, e vocês serão verdadeiramente livres. A segunda e última consideração, Jesus está mostrando, irmãos, que é necessário possuir o discernimento da conversão religiosa, crendo, além de crerem nele como Filho de Deus, crer na verdade de Deus, na verdade divina. Mas qual é a verdade divina? Porque todo mundo diz que está falando em nome de Deus hoje em dia, né? Um monte de gente representando Deus, ensinando em nome de Deus. Meus queridos, há um aspecto, e o meu filho gosta muito dessa frase quando eu falo, né? O aspecto ou os aspectos correlacionados. Há um aspecto intrínseco, mudei, hein? A conversão de uma pessoa. Ela tem uma profunda experiência com o Evangelho, uma profunda experiência com a palavra de Deus. Ela tem uma profunda experiência com os ensinamentos, que traz para si discernimentos, novo conhecimento, mudança, metanoia, mas também uma outra visão da vida. Por isso que a verdadeira conversão ocorre quando a pessoa nasce novamente pelo Espírito de Deus. João 3, de 1 a 8, nos mostra que, conhecendo as Escrituras, nós seremos gerados, feitos pela fé, filhos de Deus. Isso é ter discernimento espiritual, é ter discernimento acerca da pessoa de Deus, é ter discernimento a respeito de Deus na sua própria vida, é ter temor de Deus, é andar com Deus, é valorizar as coisas de Deus.
Meus irmãos, nós olhamos para esta passagem e nós vemos esses homens que conheciam a lei, que conheciam os 10 mandamentos, que conheciam os profetas, que conheciam os salmos, que conheciam Isaías, Jeremias, mensagens tão ricas, tão profundas, virem com uma história estapafúrdia junto de Jesus, mostrando o quanto eles não sabiam nada, embora fossem leitores, eles não aplicavam nada, eles não possuíam profundidade de nada, eles eram rasos, eles não possuíam sentido em suas vidas quanto àquilo que eles diziam que professavam. E esse é novamente um perigo para nós em nossos dias. E aqui eu volto a tocar num aspecto religioso, muitas vezes vazio e insignificante, quando nós não damos sentido às coisas divinas na nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta simples, aliás, elementar. Nós todos temos experiências com Deus, experiências de fé, experiências íntimas, experiências típicas daqueles que andam e vivem pela fé, que confiam no Senhor, que entregam o seu caminho ao Senhor. Irmãos, nós precisamos, claro, não viver de experiências emocionais, alhures, mas precisamos viver onde nós testamos no nosso dia a dia o que temos aprendido nas Escrituras Sagradas. E o que é testar, se não experimentar, tirar dúvidas e se aprofundar naquilo que conhece? Prossigamos em conhecer a Deus e mais do seu poder. E você pode fazer isto, independente da sua idade, independente do que você hoje, qual é a sua realidade, não importa. A criança tem a visão infantil, o adolescente tem a visão adolescente, o idoso tem a sua visão na idade avançada, cada um com suas peculiaridades, com suas características. E é por isso que nós, no nosso momento de vida, nós precisamos sermos capazes de viver no Espírito e conhecer as coisas espirituais, ter discernimento. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, estar aqui, o ser daqui, o ir lá, ir acolá, pular de galho em galho, ou não ir, ou não fazer nada, ou orar, ou não orar, ou ler a Bíblia, ou não orar, ou ouvir cânticos espirituais, ou cantar ou não cantar, não vai fazer diferença alguma. Um dos grandes desafios posto pelo Senhor Jesus Cristo ali, para aqueles homens que discutiam com Ele, era a falta de experiência, a falta de conhecimento, de discernimento espiritual em suas vidas. Que triste, que coisa terrível. Por isso, irmãos, a verdadeira fé, a verdadeira conversão, ela traz às pessoas discernimento, conhecimento profundo e verdadeiro. O apóstolo Pedro nos ensina que pela fé nascemos na família de Deus e nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Segundo a epístola de Pedro 1:2-4, você pode conferir isso lá. E ser coparticipante da família de Deus é viver com Deus, é andar com Deus, é ser filho de Deus, é ser herdeiro de Deus, é ser beneficiado com as promessas de Deus, é aguardar a vida eterna com Deus. O apóstolo Paulo chama esta realidade que ocorre na vida das pessoas que são convertidas a Jesus, dizendo que elas passam a ser novas criaturas.
E por isso as coisas velhas, outra passagem que muitas vezes nós usamos totalmente fora do contexto. Ser nova criatura é nascer de novo. As coisas velhas que ficam para trás são aquelas coisas que nós reconhecemos como pecaminosas, confessamos e pedimos perdão. As coisas novas que passam a fazer parte da nossa vida é a nova vida com Cristo, é o Evangelho que passa a fazer parte da nossa vida, é a obediência a esse Evangelho, é a dependência de Deus, é o andar com Jesus, é ser discípulo de Jesus, é testemunhar de Jesus, é falar de Jesus. As coisas novas realmente passam a fazer sentido e fazer parte da nossa vida, a nova vida em Cristo Jesus. A verdade divina, meus irmãos, é aquilo que torna-nos novos espiritualmente. É o efeito da palavra, é o efeito do poder da ação do Espírito Santo na nossa vida. E é o resultado prático que experimentamos cotidianamente. O Filho de Deus é a verdade de Deus, que é Jesus. O Espírito de Deus é a verdade de Deus, que é o Espírito Santo. E eles agem juntos para nos dar esclarecimento e discernimento. Meus amados, eu quero concluir esta mensagem mostrando o seguinte: a verdade de Deus não é uma verdade entre muitas outras supostas verdades, mas é a única verdade que se revela a nós. E quando revelada a nós, é uma verdade poderosa. Por isto, esta é a verdade libertadora. E aqui nós podemos então dizer que na afirmação de Jesus também existe uma promessa. Viva, conheça e viva esta verdade, então você será liberto. Então você não será mais escravo. C.S. Lewis, num livro chamado O Peso da Glória, que é um compilado de alguns sermões que ele pregou, ele tem uma frase muito interessante que diz assim: nós estamos tão ocupados em ouvir várias vozes que negligenciamos a única voz que importa. Irmãos, a voz que importa é a voz de Jesus, é a verdade de Jesus. Deus nos abençoe e que a palavra e o ensinamento de Cristo dê-nos uma outra perspectiva, melhor perspectiva acerca da jornada, da caminhada que nós temos pela frente.